10ª Sessão Ordinária, Câmara Municipal de Maracaí, 18 de agosto de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Adalto Luiz de Souza, presente. Alfredo Júlio Belau. Presente. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Fabiano Martins da Silveira. Presente. Francisco Casaca Neto. Presente. Luiz Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Gustavo Brasil Machado. Presente. Walter Teixeira Júnior. Vanderlei Simeão. Havendo número legal, convido a todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta essa sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do texto da ementa da ata da sessão anterior. Ementa da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 14 de agosto de 2020. Ata da 19ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 14 de agosto de 2020. Está em apreciação dos senhores vereadores a ementa da ata da 18ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 14 de agosto de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores a ementa da ata da 19ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 14 de agosto de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Em conformidade com o disposto no artigo 306 da Resolução número 009 de 2012, de 20 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Maracaí. Nas sessões em que se discutem as contas municipais, não haverá fase do expediente, e nem a de explicação pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, lavrando-se a respectiva ata. Portanto, não havendo papéis para o expediente e nem oradores escritos para o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores para a ordem do dia. Adalto Luiz de Souza, presente. Alfredo Júlio Belau. Antônio Reginaldo Faria. Fabiano Martins da Silveira. Francisco Casaca Neto. Luiz Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Gustavo Brasil Machado. Walter Teixeira Júnior. Vanderlei Simeão. Havendo número legal, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Ordem do dia para esta sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 003 de 2020, de 16 de junho de 2020, legislativo. Dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo 00643798916.3, referente às contas municipais do exercício financeiro de 2017. Senhor presidente, são esse material para a ordem do dia dessa sessão. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo número 003/2020, de 16 de junho de 2020, legislativo. Dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Processo Tribunal de Contas 006.437.98.916, referente às contas municipais do exercício financeiro de 2017, com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra o vereador Antônio Reginaldo Faria. Senhor presidente, nobres vereadores, uma boa noite. Aos que nos assistem pela internet, muito boa noite. Senhor prefeito, Tatu, se pode chamar assim, muito boa noite. Wesley, grande amigo, o Dr. Tiago, que está aqui presente na sessão. Meus cumprimentos. Gostaria de discorrer um pouco sobre esse projeto 03 de 2020. É interessante a gente falar e comentar para que a própria população também esteja ciente do que está sendo votado. Eu tenho falado aqui em todas as sessões, explicando, porque senão a gente só fala, dispõe sobre aprovação e assim por diante, e a população que nos assistem não sabe o que está acontecendo. E eu acho que a gente hoje está num momento único. Eu tive a curiosidade de pesquisar agora à tarde, de saber de quantas cidades teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, onde hoje aqui esse projeto 03 de 2020, a gente está aprovando, sendo votado as contas de 2017 do prefeito Tatu. Então, a gente está num atraso aí de 3 anos. Obrigado. Num atraso de 3 anos aí. Então, é assim que o tribunal funciona. Ele vem, faz a auditoria na prefeitura, faz o parecer, a votação, toda a análise, faz o parecer e passa para a Câmara fazer o parecer político. E é lógico que a Câmara, eu acredito que nessas últimas 2 legislaturas aí, 2013, 2016, 2017, 2020, sempre votou de acordo com o Tribunal de Contas. E mais uma vez o Tribunal de Contas aqui deu parecer favorável, falando que todas as contas da Prefeitura, do mandato do prefeito Tatu de 2017, elas estão regulares. Foi feito algumas recomendações que eu tive a curiosidade também de ler e acompanhar, que é o papel do vereador, acompanhar, fiscalizar, não só a parte nossa aqui, mas aproveitar que o tribunal é um parecer técnico, e eles vêm fazer toda essa parte técnica, e talvez falte um pouco do conhecimento nosso de vereador, por mais que a gente tenha todo um corpo técnico aqui na Câmara. Mas quando você pega um órgão externo, que vem de fora, sem nenhuma poluição de política, isso ganha muito mais peso. Então, o Tribunal de Contas dando um parecer favorável, eu acredito que essa Câmara não tem como ser contrária. Se tivesse recomendações, apontamentos graves, que a gente tivesse visto aqui, eu acho que essa Câmara também acompanharia o parecer técnico do Tribunal de Contas. Então, senhor presidente, só para deixar toda a população, as que nos assistem pela internet, mais uma vez, pelo 6º ano, se eu não estou enganado, o prefeito Tatu está tendo suas contas aprovadas. Isso mostra toda a sua competência, toda a sua comprometimento com o município de Maracaí, com a nossa cidade, de fazer as coisas transparentes e trazendo resultado. Eu não sei se todos os vereadores tiveram a oportunidade de ler o parecer, de ver o que o tribunal falou, mas é gratificante pegar um parecer desse, de um órgão técnico, volto a frisar, técnico, que não tem aquele sentimento político, e colocar que as contas estão aprovadas. Quem teve a oportunidade também de ver a votação, viu como é que foi, e a explanação, e eu acredito que essa Câmara aqui não tem como ser contra. Isso trazendo todo aquele sentimento que a gente vem pregando nessa Câmara, de transparência, comprometimento, de fiscalizar o Poder Executivo. Então, já antecipando aqui, senhor presidente, não tem como, embasado no que o tribunal aponta aqui, não tem como ser contrário. Então, parabéns, Tatu, se posso chamar assim mais uma vez, pelo trabalho. Não sou eu que estou falando hoje, mas sim o Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Está em apreciação dos senhores vereadores o Decreto Legislativo 03 de 2020. Com a palavra o vereador Paulo Gustavo Brasil Machado.
Então, tem que zerar o tempo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero agradecer hoje especialmente a presença do Tatu Prefeito, do Wesley, meu amigo, uma liderança aqui na cidade. Foi conselheiro tutelar, chefe de gabinete, está aqui acompanhando a sessão. O Dr. Tiago Vasselli, também meu padrinho da OAB, meu amigo também, que está aqui acompanhando a sessão. E eu quero falar já do meu voto, que será favorável à aprovação das contas, seguindo o parecer do Tribunal de Contas. E é importante destacar que as contas do Poder Executivo elas passam por dois crivos, né? O técnico, que é feito pelos conselheiros do Tribunal de Contas, e o político, que é feito por nós, vereadores. E eu entendo que, independente do posicionamento político do vereador, não só nós, qualquer vereador, devemos sempre seguir o parecer técnico, porque é um colegiado de profissionais especializados nos mais diversos critérios para avaliar um município. Então, eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes. Assim como o Bira, eu também tive a oportunidade de assistir essa sessão de votação, em que as contas da nossa cidade foram avaliadas. E a grande maioria das cidades que foram também avaliadas naquele dia, tiveram seu parecer rejeitado pelo Tribunal de Contas, pelos conselheiros. Então, é uma grande alegria a gente ver nossa cidade se destacar no meio de tantos municípios, sendo uma das poucas, naquele dia de votação, a ter o seu parecer favorável. Outro ponto importante é falar o quanto isso ajuda o trabalho do vereador. Então, a gente sabe que nossa função é fiscalizar e legislar, nossa função típica, nossa função que está ali prevista na Constituição. Mas uma boa gestão, honesta, ética, que trata a coisa pública com probidade, nos permite gastar menos tempo do que a gente gastaria numa eventual gestão conturbada, e nos libera para trabalhar em outras frentes, como a captação de recursos, fazer essa interseção do vereador e as secretarias municipais e estar mais próximo da população. Então, por fim, eu quero parabenizar o Tatu Prefeito por tratar tão bem das contas públicas da nossa cidade, com responsabilidade e honestidade. É minha quarta votação consecutiva favorável, também é a quarta parecer favorável do Tribunal de Contas e a sua sexta consecutiva, né, Tatu? Então, é uma alegria viver hoje essa realidade no nosso município. Meus parabéns. Obrigado, senhor presidente. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo 03/2020. Com a palavra o vereador Francisco Cassaquia Neto. Senhor presidente, amigos vereadores, assistente, prefeito Tatu aqui presente, muito obrigado pela presença. Na verdade, se o Tribunal de Contas é um órgão, né, específico para julgar essas contas e o parecer for favorável, eu acho que não tem como, não sei a opinião de cada vereador, né, mas não tem como, acho que, votar contra um parecer do Tribunal de Contas, né, na verdade. Então, eu gostaria de dar os parabéns para o Tatu. Eu acho que estão falando a sexta vez aí que está sendo esse parecer, mas eu acho que é a sétima, que a oitava julga no ano que vem, e é a última, né? Então, são 7 pareceres favoráveis, né, das contas do prefeito aqui, Tatu. Então, eu gostaria, Tatu, de dar os parabéns de verdade para você, de coração, porque já passei por essa Câmara, acho que é o 23º parecer que eu estou votando hoje, né? Então, veio parecer de tudo quanto é jeito, desfavorável, favorável, era um problema sério aqui, né, para a gente dar a votação. Mas conseguimos passar por isso, e hoje estou muito feliz que a sua 7ª conta veio aprovada e eu sou favorável, já antecipo, né, sou favorável também a esse projeto de decreto legislativo. Muito obrigado. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo 03/2020. Com a palavra o vereador Adalto Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres vereadores, nossos assistentes, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, Wesley, chefe de gabinete, Tatu Prefeito, boa noite a todos. Gostaria de ser breve na minha fala e destacar a importância, né, desse voto nosso, ao qual eu sou favorável também,
né, e ter isso aprovado pelo Tribunal de Contas, eu avalio da seguinte maneira: o trabalho está sendo bem feito, o trabalho está sendo bem trabalhado. É assim que funciona. Se a gente trabalha certinho, dentro das tramitações, dentro daquilo que rege o Poder Executivo, o Poder Legislativo, papel nosso de vereador, de fiscalizar, de correr atrás de recursos, enfim. Se está dentro daquilo que é exigido no papel, na profissão que está exercendo, Tatu, fica aqui também meus parabéns, né, o crédito, né, desse belo trabalho que vem sendo feito na ponta dos esclarecimentos das contas. Então, isso se dá o prazer de poder caminhar na cidade de cabeça erguida, né, e bola para frente, trabalhos vêm aí, e andar de cabeça erguida porque o trabalho está sendo bem feito. Honestidade, transparência e, acima de tudo, um trabalho verdadeiro. Então, meus parabéns. Destaco aqui que o meu voto é favorável, sim, pelo belíssimo trabalho que vem despontando aí na linha de frente, no pleito aí, e prestando essas contas em cima da bucha. Muito obrigado, senhor presidente. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo 03/2020. Com a palavra o vereador Fabiano Martins da Silveira. Senhor presidente, demais amigos vereadores, aqueles que estão aqui presentes, presença do prefeito Tatu, do Wesley, o Dr. Tiago, e aqueles que estão nos acompanhando também através da web das suas casas. Bom, Tatu, como o senhor presidente, prefeito Tatu aqui, que daqui a pouco vai usar a palavra também para defender as suas contas, como foi dito aqui por alguns vereadores, né, destacando a qualidade da gestão que tem sido feita até agora e a transparência, enfim, todos os méritos que foram concedidos a você, Tatu, como prefeito, e a gente que acompanha ao longo desse tempo. Eu tive o privilégio de estar acompanhando aí durante, esse é o 8º ano, né, que estou como vereador, então pude acompanhar de perto esses 8 anos, praticamente, se Deus quiser, vamos terminar junto aí o nosso trabalho. Você lá no Executivo e nós, eu e o presidente da Câmara, o Vermelho, aqui no Legislativo. E como o senhor Chico Casac falou, é natural que a Câmara ela acompanhe o voto do Tribunal de Contas. Mas nem sempre foi assim, senhor Chico. Eu e o vereador Luiz Fernando mesmo, o presidente da Câmara, na legislatura passada acompanhamos aqui contas da ex-prefeita que foram reprovadas e teve vereador que quis fazer passar na marra aqui, entendeu? Então nem sempre é dessa forma, né? Acompanhe o tribunal. Então hoje, claro, uma noite mais tranquila, tem aqui as contas do senhor aprovadas pelo Tribunal de Contas. Parabéns pela administração, parabéns pela gestão. Eu pude ler o parecer hoje à tarde aqui na Câmara. Tem alguns apontamentos, sim. Inclusive, alguns deles, como o processo é de 2017, vários deles já foram corrigidos, até os apontamentos, né? Um deles, eu percebi que foi aquela questão dos cargos comissionados lá atrás, né? Que foram pedidos, e no final daquele mesmo ano os cargos já foram extintos, né? Que foi já na época atendendo lá esse apontamento. No mais, parabenizar pela gestão, pelo trabalho, né? Aquilo que é certo a gente tem que falar. Apesar da gente ter essa liberdade, essa proximidade com você, Tatu, enquanto prefeito, com o senhor, né? A gente sempre percebeu essa diferença e esse respeito que existe entre os dois poderes, o legislativo e o executivo. Apesar da harmonia que existe entre eles, a gente sempre procurou trabalhar isso de forma distinta, e nos momentos que precisou a gente chegar e conversar, tentar resolver, mandar um ofício, mandar um requerimento, a gente sempre foi atendido da forma como deve ser. E isso que é importante, ter essa harmonia entre os poderes, mas sabendo que cada um deles tem o seu papel dentro da administração pública. Isso é muito importante, ter esse respeito
entre os dois poderes. Muito obrigado, senhor presidente, por enquanto só, e ressaltando que, é claro, vou votar favorável também aí à aprovação das contas. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao vice-presidente dessa casa que assuma a presidência por alguns instantes para que eu possa discorrer sobre o projeto. Agradeço a Deus por me tornar presidente dessa casa por alguns instantes, passando a palavra nesse momento para o vereador Luiz Fernando de Oliveira. A ordem é a seguinte: os vereadores falam e depois a mesa. Quebrando o protocolo aqui, senhor presidente, só queria que o senhor, às vezes, abrisse para algum mais que queria falar, mas que a gente seguiu os mesmos ritos de todos os projetos, de todas as sessões. Os vereadores falam, depois a mesa e o presidente por último. Alguém quer falar? Vamos dar sequência, então, ouvindo agora o vereador Luiz Fernando de Oliveira. Senhor presidente, a todos os vereadores, uma boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela web. Boa noite ao prefeito Tatu, que hoje faz presente aqui. Muito obrigado pela presença, prefeito. Assim como todos falaram, o Tribunal de Contas é um órgão técnico que vem de ano em ano auditar os municípios e também a Câmara Municipal. E agora é a quinta conta da Câmara, da Prefeitura, que vem para as duas legislaturas que eu participei. E eu quero parabenizar o prefeito Tatu por toda essa gestão que vem fazendo, gestão consciente, competente, gestão de caráter, honesta, porque a gente sabe que o tribunal é um órgão público que vê a parte técnica, e nessas partes técnicas a gente sabe que muitas vezes, em alguns municípios, em outras gestões, aconteceram coisas maquiavélicas que pôde deixar o nosso município atrasado nos anos aí. Então, eu quero parabenizar o prefeito Tatu por ser um excelente gestor, a todo o corpo técnico que vem fazendo um excelente trabalho da prefeitura como um todo, em todas as secretarias, e dizer que eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas e, mais uma vez, frisar que a pessoa que hoje ocupa um cargo público e cuida das vidas das pessoas, que é um cargo como no prefeito, ele tem que ser honesto e transparente. Então, mais uma vez, Tatu, parabéns por essa gestão. Muito obrigado. Agradeço a Deus por ter sido presidente dessa casa por alguns minutos, passando a presidência novamente para o vereador Luiz Fernando de Oliveira. Não havendo mais vereadores a manifestar, fica franqueado a palavra por 15 minutos ao excelentíssimo senhor Eduardo Correia Sotana, prefeito municipal de Maracaí, para que faça suas considerações a respeito do projeto de decreto legislativo número 003/2020, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Referente às contas municipais do exercício financeiro de 2017. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da Casa, Luiz Fernando Vermelho, a todos os vereadores, a todos os colaboradores da Câmara Municipal, aos nossos amigos aqui que acompanham a sessão, Wesley, Dr. Tiago, Matheus, Dito, Gordo, enfim, todos que estão aqui nessa noite. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela internet. Uma noite extremamente importante, né? Para mim, as pessoas que me conhecem, e faria questão de vir aqui,
uma defesa de contas não é simplesmente uma defesa de retaguarda, uma defesa de justificativa de algo que não foi sanado ou de algo que não foi cumprido, mas sim de um trabalho e de um legado que a gente se comprometeu a sempre a realizar em prol da nossa cidade, né? Quero, primeiramente, com essas contas aprovadas, antes de trazer a minha contribuição, a minha fala, os dizeres que eu tenho, agradecer a Deus por essa oportunidade. Tive a oportunidade de ser vereador, fui vereador com algum de vocês aqui, a oportunidade de estar no executivo, manter a harmonia com os demais, e são oportunidades ímpares como essa. E ser prefeito, a oportunidade que Deus nos deu de estar à frente de uma cidade por 8 anos, eu só tenho que agradecer. Agradecer acima de tudo a Deus, né, por essa oportunidade de conhecer melhor a vivência das pessoas, conhecer melhor as necessidades das pessoas do nosso município e também poder contribuir de alguma forma. Por mais que as pessoas falam que o processo público é moroso, o processo público é difícil, mas é possível fazer. É possível fazer. Eu chego no meu 8º ano de mandato com muito mais energia do que quando estive no primeiro ano como vereador que fui dessa casa. Ou aquele garoto que entrou com 14 anos de idade num projeto social pela porta da frente dessa prefeitura 22 anos atrás. A maturidade, o tempo, a fé, tudo isso me ajudou muito a chegar como a gente chega hoje. Não é simplesmente por uma boa avaliação, que eu falo que a melhor pesquisa é ir no mercado, no banco, ir para algum lugar, as pessoas olharem e sorrir para a gente, né? E isso é importantíssimo, e eu partilho e contribuo porque essa Casa de Leis, os servidores públicos municipais, foram fundamentais para a gente chegar até aqui. Eu falava com o Chico, né, da dificuldade que são contas quando rejeitadas de chegar nessa casa, de aquele alvoroço que vira a cidade, da política que se acontece, né? Hoje cedo eu trocava uma ideia com o Paulo, isso que ele colocou aqui, de como é importante, né, de como é importante a gente poder ter uma administração que caminhe para que a gente possa ter mais tempo para fazer algo que vocês fizeram com maestria e fazem, ajudar a cidade na captação de recursos. É dever fiscalizar, é dever acompanhar, é um dever constitucional, é um dever moral, mas também é um dever nosso, enquanto executivo e legislativo, correr atrás de recursos, não ficar esperando só com o recurso do caixa. Isso é importantíssimo, que as contas estejam em dia. Né? Quando o Bira falava ali dessa importância de se ler o relatório, de se acompanhar tudo isso, e é isso que a gente tem feito durante os anos. E o Fabiano colocou bem aqui também, que algumas coisas foram sanadas. Por exemplo, nesse relatório de 2017, falava-se do INSS que não tinha sido recolhido em 2012 dos funcionários, quase 2 milhões de reais. Isso já foi encaminhado para o Ministério Público, já virou uma ação civil e a ex-prefeita já foi condenada, então no relatório de 2018 e 2019 isso não consta mais. E outras coisas que aconteceram que o tempo fez amadurecer. Eu queria aqui, né, na pessoa do presidente Vermelho, a gente conversava também, agradecer esse apoio que vocês me deram e orientaram. Né? Muitas vezes, enquanto executivo e legislativo, a gente teve os nossos, né? Um puxava para um lado, outro para o outro, espera aí, o Tatu quer isso, eu quero aquilo, mas a gente amadureceu junto. A gente amadureceu junto, foi muito bom essa experiência, está sendo, porque eu tenho mais 4 meses de prefeito ainda, e essa construção, esse orgulho de processo, de aprendizado, né? De aprendizado, de ouvir nas pessoas, né? O Chapéu, com aquela tranquilidade dele, acalma muitas vezes, passando para a gente, não, calma, vai dar tudo certo, tenha fé, confie, está no caminho certo. E depois, às 7 horas da manhã, mandava um áudio, ihu, está dando certo. E é assim que a vida da gente tem que acontecer, tem que continuar e tem que ser. A cidade, eu falo na construção desse processo, eu poderia enumerar as obras que nós fizemos aqui. Né? Foram creches, unidades de saúde, rede de esgoto onde não tinha, muito asfalto, fazendo galeria, casas populares, reformas e ampliações, enfim, dos mais diversos. Processos extremamente emblemáticos, como do CAPS que nós entregamos recentemente, ou da galeria que nós estamos executando agora, com as dificuldades que temos, com as intempéries de chuva. E com tudo isso, a valorização de melhorar uma estrutura, de investir em estrada rural, enfim, eu sempre fui muito apaixonado em organizar o processo, ter as contas em dia, fazer as coisas acontecerem, organizar essa captação de recursos,
Mas mais do que isso, o que me despertou estar à frente da prefeitura, e hoje eu fico muito feliz num processo de umas contas como essa aprovadas, são as pessoas. É o brilho no olhar das pessoas que nos motiva. Eu sempre fui apaixonado por administração pública, sou apaixonado por política. Algumas pessoas brincam que eu sou apaixonado por tanta coisa, mas o que verdadeiramente me desperta é a paixão que eu tenho por Maracaí e pelas pessoas que aqui habitam. São 14 mil habitantes que dependem do Executivo e do Legislativo. Que a gente possa ponderar e capitalizar e potencializar os nossos acertos e aprender com os nossos erros também. O gestor público, o político, ou qualquer um de nós, ou qualquer um que está nos acompanhando em casa, ele tem que fazer isso. Isso é um exercício diário. Diário. Eu, graças a Deus, sempre consegui orar para todos. Para todos. Aqui os 9 vereadores, eu sempre orei para vocês, eu sempre orei para a comunidade nossa, para que a gente pudesse dar certo. Cada um à sua maneira, cada um ao seu gesto, cada um ao seu passo, cada um ao seu tempo. Porque se a Câmara e o Executivo vão bem, o Judiciário vai poder intervir muito menos e as coisas vão acontecer muito mais. Depende de nós, a construção de um processo. E quando a gente executa todos esses milhares de reais, hoje o pessoal veio aqui para começar a mexer na terraplanagem das casas, já passar orçamento, fechando, são 89 casas, são 12 milhões, 13 milhões de reais, é serralheira, é pedreira, é pintor, é encanador, é tudo isso que vai acontecer. Eu conversava com um cara da terraplanagem, ele falava, por exemplo, de como ele escuta falar de Maracaí nos dias de hoje. Né? Nós passamos por várias legislaturas e cada um construiu o seu processo. Nós temos aqui 4 ex-presidentes, Belal foi presidente, Chico, Vermelho, Fabiano, cada um colocou o seu tijolo. E a nossa cidade também foi assim. Mas as pessoas escutam de Maracaí graças ao trabalho de todos os servidores públicos, entidades, câmaras, prefeitura. Eu e o Chicletão, a gente está à frente do processo. Mas isso é como se fosse um corpo humano. Só a mão não serve para nada, só a cabeça não serve para nada, só o pé não serve para nada. Só funciona se estivermos juntos. E as pessoas falam de Maracaí de uma forma respeitosa, de uma forma com credibilidade, de uma forma diferente. Então, em meio a todas as intempéries e momentos difíceis que a crise e a própria pandemia nos trouxe, a gente passa em frente a uma empresa de cosmético na entrada da cidade, que já está com mais de 80 pessoas registradas na nossa comunidade. Então, as coisas vão acontecendo. Eu costumo falar que o universo, não só ele, mas Deus ajuda também e faz tudo acontecer quando as coisas estão no caminho certo. Eu moro no nosso teto, acabei de quitar meu carro faz 2 meses com orgulho. Mas eu sou um cara afortunado. Afortunado. Eu me considero um cara rico. Rico. Eu tenho saúde, eu tenho amigos, eu tenho família. Deus me deu uma filha, que os mais próximos sabem o quanto eu rezei e orei por isso. E me deu a oportunidade de estar à frente de uma cidade, mas não me isolar à frente, a caminhar com o povo. E isso foi ímpar na minha vida. Eu não tenho as palavras certas para usar. Eu não posso citar os nomes dos servidores públicos. Eu tenho orgulho de ser servidor público porque eu iria errar. Essa noite, tinha servidor trabalhando às 4 horas da manhã. De sábado para domingo, tinha servidor trabalhando às 3 horas da manhã. Passou uma chuva forte ali, acho que o Belal vai ver na hora de ir embora, entre Umas e Laranjeiras, estava a nuvem, o pessoal estava lá de prontidão me mandando mensagem. O pessoal essa pandemia, o que o pessoal fez, né? O pessoal da saúde, linha de frente, deixando família, deixando tudo, sendo um verdadeiro herói. E o restante, todo mundo dando retaguarda, dando estrutura, não tendo vaidade. Então é fantástico poder participar de tudo isso. Mas que todos esses feitos, eles não têm sentido algum se a gente não construísse algo que fosse um caminho. Nunca foi. E nunca imaginei que eu pudesse estar à frente de um processo dessa magnitude e de fazer o que a gente fez. A gente fez muita coisa. Os nossos 2 planos de governo, podem conferir. A gente cumpriu mais de 90%. Mais de 90%. Está tudo na internet de todas as cidades. Se quiserem fazer um paralelo, um parâmetro, podem fazer também. E mais do que isso, a gente deixar as contas da prefeitura em ordem, no azul, as contas em dia, o hospital estruturado, com tudo certo, asilo, sassom, maquinário, frotas, prédio, a gente vai preparar um bom caminho. Quem será o próximo prefeito ou prefeita? Quem serão as pessoas que vão estar à frente?
Nós não sabemos ainda, mas Deus já sabe. Nós, enquanto executivo e legislativo, vamos ter que preparar esse caminho. Eu já falei, independente de quem for, falei principalmente para os meninos que são mais próximos a mim, né, que o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Se estiver no caminho certo, se estiver com a intenção correta, se estiver pensando no povo. Caso contrário, eu estarei aonde eu sempre estive, ao lado do povo. E assim eu vou continuar. E assim eu venho fazer essa apresentação de forma sucinta, às vezes emocionada, mas extremamente feliz, aonde eu deixei minha família, eu deixei minha casa, eu deixei minha carreira, eu deixei tudo que eu tinha de mais valioso para caminhar pela nossa cidade. Peço desculpa aos meus familiares, não é por causa da pandemia, mas meu irmão daqui a pouco vai fazer 1 ano que eu não vejo. Uma das pessoas que eu mais admiro deve estar nos acompanhando lá em Cuiabá. Minha irmã vejo pouco, meus cunhados, minha mãe, meus avós, né? Minha esposa, quantas vezes eu deixei ela sozinha para andar centenas e milhares de quilômetros, né? Minha filha pequena em casa, mas que com tudo isso a gente possa deixar um legado para a comunidade de Maracaí, um legado para o povo de Maracaí. Eu não quero chegar no dia de amanhã e olhar, olha, essa obra foi eu que fiz, está vendo Maria Helena, rodoviária, cemitério? Não, não é apenas isso. Não é apenas isso. Se eu puder, no futuro próximo, estar com a minha filha num parquinho daquele da entrada da cidade, e não simplesmente tirar uma foto no Eu Amo Maracaí, mas puder ensinar para ela e ver as outras crianças felizes, numa cidade com saúde, com educação, com segurança, com casas, com infraestrutura, uma cidade que a gente ama, vive e cuide. Vocês podem ter certeza que não vai ser documento, que não vai ser nada que vai me fazer mais feliz do que esse sentimento de ter podido partilhar. Partilhar. Eu aprendi, e algo extremamente importante que foi na minha vida, de quando vocês sabem das dificuldades que eu tive em 2013, como foi difícil caminhar em 2013, cheio de paixão e energia, sem dinheiro e estrutura. E depois, quando eu tive a oportunidade, o presente de fazer o acampamento, eu aprendi que quando a gente divide, a gente soma. Quando a gente partilha, a gente ganha. A gente cresce. Cresce no amor, cresce na fé. Pode parecer uma coisa muito poética, né? Apesar de eu ser de centro-direita, meu irmão de esquerda, eu sempre li muito Guevara na minha juventude. E respeito a posição de cada um, também não concordo com a luta armada, mas quando se falava que há que endurecer-se pelo que se impedir a tenura jamás. A gente tem que ser duro, mas não precisa ser grosso, não precisa ser mal educado, e não precisa deixar as coisas se explodirem para se dar bem. Por quê? Porque lá na frente são as nossas famílias, são os nossos filhos que podem ser prejudicados por vaidade política. Enquanto eu estiver aqui, como prefeito, como vereador que fui, como cidadão maracaiense que sou, estarei contribuindo. Provavelmente são as últimas contas, porque nós terminamos esse processo apenas em 2023. Nós terminamos esse processo somente em 2023, que provavelmente deve votar a 8ª conta. E eu quero dar orgulho para minha mãe, para minha esposa, para minha filha, para os meus amigos, para os vereadores, para toda a comunidade, aonde que a cidade virou a página, está pronta para construir um novo futuro. Que Deus abençoe a nossa comunidade, abençoe as nossas pessoas e que nós possamos continuar com foco, força e fé. Muito obrigado, vereadores. Terminamos de ouvir as considerações do excelentíssimo prefeito Eduardo Corrêa Sotana, o Tatu, prefeito municipal de Maracaí. Comunico, senhores vereadores, que a votação do projeto de decreto legislativo número 03/2020, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo referente às contas municipais do exercício financeiro 2017, será nominal, conforme o senhor secretário fizer a chamada. O vereador deverá responder: presente
e em seguida pronunciar o seu voto. O vereador que for favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo número 03/2020 deverá votar sim. E o vereador que for contrário ao projeto de decreto legislativo 03/2020 deverá votar não. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Adalto Luiz de Souza, presente. Meu voto é sim. Alfredo Júlio Belau. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Sim. Fabiano Martins da Silveira. Presente. Meu voto é sim, favorável às contas referente ao ano de 2017. Francisco Casaca Neto. Presente, meu voto é sim. Luiz Fernando de Oliveira. Presente, meu voto é sim ao projeto de decreto legislativo 03/2020. Paulo Gustavo Brasil Machado. Presente, meu voto é sim. Walter Teixeira Júnior. Vanderlei Simeão. Peço ao senhor secretário que faça a contagem dos votos. Senhor presidente, são 8 votos favoráveis e 1 voto em ausência. O projeto de lei de decreto legislativo número 003/2020, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas municipais do exercício financeiro de 2017, foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto ausente. Não havendo mais papéis para a ordem do dia e nem oradores para explicação pessoal, comunico aos senhores vereadores e demais presentes que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí será no dia 1º de setembro de 2020, às 19 horas, na Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, convido a todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada essa sessão ordinária.